Olá a todos. Hoje nesse áudio aqui eu vou falar sobre Deus permite o erro para encontrar o acerto, tá? Peço desculpas aí pela demora dos áudios, pois a minha vida está bastante agitada, então eu não, às vezes não tenho muito tempo de estar fazendo áudio, né, constantemente. E também eu acho que o que me impulsionaria também mais se tivesse mais pessoas. Mas eu conversei com Deus e para mim eu ia manter em relação às mensagens com as quais eu tenho de forma intuitiva, mesmo que se tivesse duas ou três ou cinco, eu ia fazer do mesmo jeito. É claro que nos impulsiona quando nós temos mais pessoas, né? Te faz movimentar, né? Mas se só tem essa quantidade, então porque talvez eu mereça agora nesse momento, né? Ou porque as pessoas não têm preparação ainda para ouvir certas coisas. Então, vamos lá então. Em relação a esse áudio, eu quero deixar aqui bem claro que em relação a Deus, a divindade ou qualquer outra coisa que você determina, isso é uma coisa que você tem que colocar em mente que Deus é a base criativa, tá? É aquilo que você permite viver o processo cognitivo. Ele te permite você viver essa realidade nessas inúmeras probabilidades que sem esse processo cognitivo você não poderia estar verbalizando, você não poderia estar determinando absolutamente nada, tá? E que essa base criativa, né, que são essas cores, né, nos degradês que nós estamos aqui compartilhando o mesmo sonho, ela contém leis, tá? Há leis constituídas e que essas leis elas não erram, tá? Por que não erram? Porque somos nós mesmos, entendeu? Então, basicamente é como assim, você está dentro de um carro, só que ao mesmo tempo você tem autonomia, mas ao mesmo tempo não, entende? Então Deus deixa você manusear esse carro, mas ao mesmo tempo ele sabe a direção que você tem que ir. Então, particularmente, nós temos uma falsa sensação que nós temos controle do amanhã. Nós temos controle das surpresas. Nós não temos controle de absolutamente nada. Deus está lá no amanhã, mas ao mesmo tempo está aqui. É bem paradoxo, né? Então, por isso que nós devemos buscar não estar lá e nem cá, né? A gente tem que estar aqui o agora. Eu também, quando eu percebo que eu estou muito no futuro ali, ou lá no passado, eu já me vigio mesmo, eu já plano ali em cima, já me vejo eu ali dessa forma, eu já tento voltar, porque isso nos faz ficar esquizofrênico, entendeu? Ficar muito queima, né? Então eu tento o máximo buscar aqui estar no agora, no momento agora, para que eu não fica esquizofrênico, tá? É difícil, né? Muitas pessoas estão lá no futuro, né? Ou tá no passado, elas não estão aqui no agora, entende? Mas é um exercício que é possibilitado para você fazer, né? Então, pois até então Deus decidiu não ser absoluto, ele decidiu descansar em você, fazer com que você opere esse carro, mas ao mesmo tempo ele diz que você também não tem total autonomia, porque se todo mundo tiver autonomia própria e não respeitar as regras do jogo, o que vai virar isso aqui? Vai virar um colapso, vai virar, né, vai colapsar, tá? Por isso que até então eu digo, eu não sei se eu já disse em áudios anteriores, todo mundo não pode ir no mesmo caminho, porque senão colapsa. Isso é a mesma coisa se todo mundo fosse rico, bilionário, ia também criar um colapso. Porque tem que ter a distribuição de cores no reino. O que é? A distribuição de atividades, ter poder de ter a competitividade entre as situações, concorrências, gerar movimentos, reciclar movimentos, trazer novas perspectivas dentro do reino, porque se não estiver gerando esses movimentos novos, o que vai acontecer? A mesma coisa, todo mundo vai para o mesmo caminho e queima de novo, e aí você sabe o que vira depois. Por isso que o mundo não pode ser todo mundo rico e bilionário. Porque vai faltar pessoas para compor o reino. Quem é que vai é,
instalar uma internet, quem vai instalar a energia, quem é que vai, tô dando exemplo aqui, quem vai cortar a madeira lá para fazer uma mesa, uma cadeira, quem é que vai plantar, quem é que vai fazer isso aí? Entendeu? Então, precisa de pessoas para compor o reino para que ele fique rico. Entendeu? O que Deus busca em nós é a questão do equilíbrio, tá? Ele quer que a gente tenha entre nós, saibamos conversar com as cores, entendeu? E isso é muito difícil porque cada um quer ficar abocanhando o outro e achar que quer ser a luz, quer queimar lá em cima, mas cara, pô, é difícil você segurar uma luz, você querer ser absoluto. Você quer ser absoluto, você não vai aguentar, cara, você vai chorar. Você vai falar, pô, eu quero voltar pro escuro de novo, porque é muito difícil segurar essa luz aqui, entendeu? Então, o que eu quero chegar nesse ponto aqui agora, em relação ao título, desculpa, que Deus quer que você erre. Ele quer que você erre para que você consiste em saber interpretar o que é exatamente a escuridão e a luz. Ele quer que você consiga compreender o que são as ambas situações. E através disso, você ter esse conhecimento do contraste para que você consiga acompanhar o movimento. Para você e através, é claro, disso, que quando traz o erro, você cria, você recicla movimentos, né? Você recicla energia, você recicla momentos, tá? Para você não entrar em esquizofrenia, porque como eu já disse aqui, ficar só na luz, só no nirvana, só coisa boa, só você queima também, tá? Então por isso que tem os momentos, né, de escuridão, né, de agonia, para você poder reciclar isso daí e para você começar a girar esse movimento, né? Porque tudo que vem atrás de você, você está orbitando em si mesmo, tá? Então, por isso é que Deus quer que você erre mesmo, para você também criar pacotes e ali você vai conseguir interpretar diante do teatro, tá? Então, diante disso, uma coisa que a gente tem que pautar aqui, que tem aquela questão do erro consciente e o erro inconsciente, né? Então, tem pessoas que cometem erros inconscientes e isso Deus segura, tá? Então, ele vai segurar para você porque ele quer que você sinta o contraste. Agora, quando a pessoa ela comete o erro de forma consciente, Deus não vai cobrir você. Então, ele não vai segurar você. Por que ele vai segurar se você está fazendo algo consciente? Aí que vem o chamado do karma, né? Então, essa questão a gente tem que ser bem tem que fazer essa visão bem profunda, porque muita gente acha que só rezar, fazer uma oração ali, etc., vai resolver o problema, que vai tampar o sol com a peneira. As coisas não funcionam assim, tá? Deus não é um besta. Você tá achando que Deus é um brinquedo? Que você acha que você tem que fazer o que você quiser aqui? Não, não é bem assim. Aí tem muita gente que fala assim, cadê a justiça divina, não sei o que, cara, o tempo é cognitivo, não é? Eu acabei de falar aqui, em outros áudios eu já disse, o tempo é cognitivo, é mental, tá? Então nós interpretamos o tempo. Fora disso, fora desse espaço-tempo, é só luz, é o dévico, é o escuro, é o nada ali em cima. Entendeu? Saiu disso daí já não tem mais. É tudo acelerado. Então, por que você diz que ele é injusto, que ele não sabe o que está fazendo? Entendeu? Sendo que eu acabei de falar que Deus permite o mal para nós encontrarmos a luz, entender a luz, e Deus coloca na luz para você entender a escuridão e fica nisso, né? Então, se o que nós estamos vivendo hoje é o caos, porque precisamos entendê-lo, né? E se nós estamos vivendo aquele momento é para segurar o escuro de algo, segurar o escuro de algo para dar compensação do outro lado, né? Por isso que eu falo, todo mundo não pode ir para o mesmo lugar, entendeu? E aonde que Deus espera de nós aí? A honra, a fé, né? Saber segurar os momentos difíceis, sem querer abocanhar o outro, querer ficar destruindo, jogar a escuridão em cima do outro. Como eu vejo muitas vezes o cara fala assim, eu fui humilhado pelas pessoas
Ah, eu fui, como é que é? Eu fui desprezado por mulheres, eu fui rejeitado por muita gente, agora eu vou me vingar. Cara, Deus não esperou disso de você. Deus esperou de você outra coisa. Ele espera de você, você compõe luz nessa situação. Dê direção para as outras pessoas e não colocar escuridão no caminho dos outros. Você está entendendo? Aí você fala assim, ah, mas todo mundo, então você acha que tem que ter consciência do que é ele? Ter consciência é uma coisa, abocanhar é outra. Porque pode, porque assim, numa civilização, pode ter vários mestres. Só que tem mestres que sabem se diminuir e saber compor aquela cor que está faltando no reino. Que a cor que eu falo é aquele ramo ali, aquela coisa que deveria ser feito naquele reino. Ele vai lá e se diminui, porque ele sabe que precisa se diminuir para poder compor aquela cor que está faltando. Isso eu chamo de mestre. Isso eu chamo de humildade. Às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre física, química, essas coisas, mas ela conhece Deus, ela sabe quem é Deus de verdade. Isso que eu chamo de mestre, tá? Então, mestre não é só ficar ditando regras. Ah, vai pra lá, vai pra cá, pra cá. Ele não é só isso. Ele sabe ouvir também. Entendeu? Ele sabe ouvir como ele sabe falar. Isso pra mim é um mestre. E ele se sabe diminuir. Mas é claro que também não pode diminuir muito também, porque atrofia e aí não gera a luz, né? Não orbita. Ela trava ali. E queima também. Você tá vendo que sempre cai no mesmo propósito? Então, fazer essa dança, para algumas pessoas, realmente é muito complicado. Até pessoas que, às vezes, ela foi doutrinada a escutar aquilo ali, que, aliás, ela foi doutrinada por uma mentira, e ela, para desmanchar aquela mentira, ela jamais vai querer desmanchar, ela não quer entrar pro ponto zero. Ela prefere segurar até a última gota de sangue dela, pelo ego dela, né? Mas ela não quer reciclar, que talvez ela reciclando aquilo ali, ela vai ajudar talvez outras pessoas, mas ela não, ela prefere segurar pelo ego dela, entendeu? Para não dizer assim, eu estava errado, eu fui enganado ou enganada, entende? Eu espero que o que eu tenha dito aqui tenha sido de grande valia, porque eu, como eu disse, tem certas coisas aqui que eu não falo que se tem livros que falam isso, não tem. É algo que é sutil, é nós criarmos intimidade com Deus realmente, entende? E essa intimidade você não cria do noite pro dia. Isso é com o tempo. Se você quer ter, busque fazer. Tenha honra por ele. E essa honra você não compra. Você vive ela. Isso vem dentro da sua essência. Você finca uma bandeira sobre essa situação e não tem nada que você derrube isso. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que esse áudio tenha sido de grande valia e um abraço.